Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 13 do livro de Juízes. Vamos aos pontos de destaque para a leitura de hoje. O primeiro deles é que os israelitas serviram os filisteus por 40 anos. Está aí no versículo 1 desse capítulo. E aí, a gente percebe que esse período foi um período bem longo comparado com os períodos anteriores. E aí a gente descobre que isso pode ser explicado porque dessa vez Deus decidiu escolher um juiz desde o ventre da sua mãe. Então Deus preparou uma mulher da tribo de Dan, esposa de Manoá, e apareceu para ela para dizer que ela daria à luz um filho, que ela deveria se preparar porque esse filho seria um filho consagrado a Deus, seria nazireu. Por isso, ela não poderia comer nada derivado de uvas, nem bebida forte, nem carnes imundas, nem se tornar impuro no contato com mortos, para que esse menino fosse santificado ao Senhor desde ali o ventre da sua mãe. E que quando ele nascesse, ele continuaria nessa bênção do Nazireu, e não poderia também passar navalha sobre sua cabeça, não poderia cortar o cabelo. E aí, no segundo ponto, nós vemos que o marido, Manoá, ele não acreditou que realmente era um enviado do Senhor que apareceu ali para sua esposa. Então ele orou para que Deus enviasse novamente esse homem para que pudesse dar mais instruções. E aí, quando ele veio, Manoá também não estava presente, ele apareceu novamente para sua esposa. Só que dessa vez ela disse: espera um pouquinho, deixa eu lá chamar meu marido, e saiu correndo para chamar Manoá. Então eles foram para poder falar com esse homem enviado de Deus. E aí a gente percebe que essa mulher, esposa de Manoá, era uma pessoa mais sábia e fervorosa do que o seu esposo. Como que sabemos disso? Olhando os versos 22 e 23, que depois ele, de ter visto esse homem e descoberto que ele era um enviado, o próprio Deus, ele achou que morreria. Mas ela lhe respondeu que se Deus quisesse matá-los, ela já teria feito isso, e não simplesmente anunciado o que essa bênção de um filho, e também nos revelado para eles todas as coisas que aconteceriam. Então ela provou ser mais sábia do que o esposo. No terceiro e último ponto, nós vemos que eles não sabiam que esse mensageiro era o próprio Deus. E aí a gente reflete novamente que o anjo do Senhor, esse codinome, é dado a Cristo antes da encarnação, assim como havia também aparecido o anjo do Senhor a Josué, lá no início do livro de Josué, e assim como também havia aparecido o anjo do Senhor a Gideão, e já ficou claro que era um ser divino que aceitou a adoração, que aceitou essas coisas. E aqui também ele aceita o sacrifício. Então, eles convidaram esse homem para comer com eles. E ele não aceitou, disse que era para eles oferecerem um holocausto ali para o Senhor. E aí, esse ser aí celeste, ele se elevou ali na chama do holocausto para o céu. Foi quando eles realmente descobriram que era um ser divino e prostraram e adoraram. E também é interessante a gente destacar que eles perguntaram qual era o nome dele. E ele falou: por que você está perguntando meu nome? Ele é maravilhoso. Se fosse um anjo, pura e simplesmente um ser criado, ele teria declarado o seu nome. Mas como era o próprio Deus, ele respondeu com essa pergunta de ser um nome maravilhoso. E aí, finalmente eles o adoram, esse ser aí, e como já foi dito, né, eles têm medo da morte. Esse foi o guia de estudos de hoje.
Se você gostou, compartilhe para que outras pessoas também venham junto conosco estudar a palavra de Deus, um capítulo por dia.